Eu queria dizer para vocês que eu considero muito importante esse legado que o presidente Lula atribuiu a mim. E é um legado especial. Eu sei que nós tivemos a prova de que um metalúrgico podia dirigir, sim, o Brasil. Que um metalúrgico como o presidente Lula podia garantir que daqui para frente todos os filhos de trabalhadores, netos de trabalhadores, soubessem que podem ser presidentes do Brasil. A mesma coisa é nesse legado que eu recebi do presidente, não só para dar continuidade, mas para fazer avançar. E assim como o governo do presidente Lula, e assim como o presidente Lula, o meu governo e o meu compromisso vai ser sempre ouvir o grito da terra. O grito da terra que vocês representam. Eu estou aqui nessa reunião de uma confederação que representa milhões, mais de 20 milhões de trabalhadores rurais desse país, mais de 20 milhões de agricultores e trabalhadores. E eu quero dizer para vocês que a agricultura familiar, que a reforma agrária e que o desenvolvimento econômico, social no campo brasileiro vai ser uma das minhas prioridades. Nós, ao longo do governo Lula, mudamos a situação da agricultura familiar. Nós incorporamos aos atuais 2 milhões de famílias de agricultores. Desses 2 milhões, 1 milhão nós contribuímos para estar incorporado. Então eu quero assumir aqui um compromisso. Meu primeiro compromisso aqui hoje, publicamente assumido. Eu vou incorporar mais 2 milhões de agricultores familiares no PRONAF. Por que isso é importante para o Brasil? Por que isso não é só uma coisa que pode ficar entre essas paredes? Por que isso é importante? Não apenas para a agricultura, para o segmento da agricultura familiar. Se nós quisermos ser, de fato, um país rico e desenvolvido, nós vamos ter de acabar com a pobreza. E aí eu concordo, a pobreza, uma parte expressiva da pobreza do nosso país está na região rural. Sem esse instrumento maravilhoso, que é a agricultura familiar, o Brasil não vai dar um salto para o futuro. Isso é importante. Né? Isso é importante, sim, e o nosso presidente da CONTAG tem razão, para todos os municípios, pequenos e médios desse país que tem na agricultura sua fonte fundamental de sustentabilidade, de economia e também de crescimento social. Por isso, em algumas regiões do país, sem agricultura familiar, nós não daremos o salto decisivo em direção ao desenvolvimento. É bom a gente sempre lembrar a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento do Norte e do Nordeste, para a gente ter um tecido social mais democrático, mais igualitário e mais justo, e uma sociedade fundada nos valores do trabalho, nos valores do esforço, nos valores da construção e do fortalecimento da unidade familiar. Eu queria dizer também que tem um fator que torna sustentável a agricultura familiar, e eu tenho consciência disso, que é o programa de aquisição de alimentos e a ligação da agricultura familiar com a merenda escolar. Porque isso dá garantia de sustentabilidade da demanda. Isto nós temos consciência, tem de ser ampliado.
nós sabemos que isso é fator de crescimento econômico e resulta em benefício não só para o agricultor familiar, resulta em benefício para todas as crianças desse país, resulta em benefício do país porque é um alimento de boa qualidade, muito mais barato, porque não tem as distâncias a serem percorridas. São fornecidos próximo dos lugares de consumo. Uma outra questão que eu acho fundamental e que foi a contribuição decisiva da agricultura familiar para que nessa última crise, essa que começou lá fora, porque os grandes, o sistema financeiro, os grandes bancos estavam completamente desregulados, e aí foi aquele desenfreio, aquela formação de bolhas, e a crise internacional começou. Quem contribuiu para que uma parte dessa crise fosse superada foi a agricultura familiar. Não só produzindo alimentos, não só fazendo isso, não só através do seu consumo, mas o programa Mais Alimentos, o programa dos tratores, foi um elemento fundamental, porque de 10 tratores produzidos no Brasil, de médio porte, 8 foram possíveis, porque a agricultura familiar foi financiada e adquiriu esses tratores. Então eu me comprometo em acelerar esse processo, porque ele é importante, porque ele é a modernização no campo brasileiro. É o acesso a tratores, a máquinas colheitadeiras, a caminhões, a resfriadores de leite, a ordenhadores mecânicos e, sobretudo, também nas cooperativas é a possibilidade, se todo mundo se juntar, ou se alguns quiserem fazer isso, de forma cooperativada, comprar até máquinas bem maiores. Esse é um programa fundamental, porque leva a nossa agricultura familiar padrões de crescimento importantíssimos para que ela tenha a possibilidade de gerar cada vez mais riqueza para os jovens, para os adultos, para as crianças que ficam na agricultura familiar, que tornam também o nosso campo um lugar melhor de se viver. Uma questão que é estratégica daqui para frente, é estratégica em todas as áreas do Brasil, é a questão da educação de qualidade. O Brasil não vai ser um grande país, uma grande sociedade, se as pessoas não tiverem acesso à educação. Mas não basta botar a criança na escola. É preciso que lá na escola tenha um professor que receba um salário digno, que seja valorizado e que ao mesmo tempo tenha uma formação que possa passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Aliás, nós somos aqueles que respeitamos todos os movimentos sociais. Respeitamos e não tratamos movimentos sociais na base da bordoada ou fingimos que não os escutamos. Nós tratamos movimento social com respeito e vocês podem ter certeza. Esse também é um compromisso que caracteriza o projeto que eu represento.